Que bom que você está aqui para juntos darmos continuidade à leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. Se você já nos acompanha, já chegou até aqui, deve ter percebido que nós não temos pressa com esta leitura. Vamos de pouquinho em pouquinho, não sabemos quantos vídeos teremos ao final desta série, mas de fato o intuito é este: tomarmos algumas citações do livro, refletirmos, meditarmos a partir delas, trazermos para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos relacionamentos e deixar que Deus mesmo realize em nós o que Ele deseja realizar através da teologia do corpo. Muito obrigada por sua participação. Não se esqueça de convidar outras pessoas para também acompanhar estes vídeos, esta série aqui no nosso canal. Estamos na página 83. Falamos no último encontro acerca do novo ethos, daquela mudança, transformação de consciência, de coração. E agora, o livro nos apresenta uma passagem de Gálatas 5, em que São Paulo coloca o seguinte: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. Muitas vezes nós lemos esta passagem e a interpretamos de uma forma errônea, no sentido de que tendemos, talvez, a condenar o corpo, a achar que tudo aquilo que é corpóreo, material, sensível, é algo negativo, ao passo que tudo aquilo que é espiritual, que é desvinculado do corpo, que não toca necessariamente o corpo, é aquilo que é puro, santo, justo e aquilo que devemos buscar. Isto é um perigo muito grande. E o que o Christopher destaca aqui é que esta passagem não significa, como muitos tragicamente concluíram, que São Paulo condena o corpo ou pensa nele como um obstáculo inerente à vivência de uma vida espiritual. Como já aprendemos a partir de nossos estudos dos ensinamentos de São João Paulo II, o corpo é o veículo específico da vida espiritual. Olha que coisa linda! O corpo é o veículo específico da vida espiritual. E o cristianismo, e particularmente o catolicismo, é uma religião que acontece, que se realiza através do corpo. É na nossa boca que nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Nós sentimos o cheiro do incenso, nós escutamos a música sacra, nós pronunciamos as palavras da oração pessoal, da Sagrada Liturgia, da Santa Missa, dos Salmos, enfim. O contato de Deus conosco passa pela nossa corporeidade. E a nossa resposta também de vida espiritual, aquilo que queremos manifestar, de tudo que trazemos em nosso coração, passa pelo nosso corpo também. É através do corpo que os outros podem entender, conhecer um pouco do nosso mundo interior. Então, a carne aqui neste contexto se refere à pessoa inteira, corpo e alma, apartada da inspiração de Deus, apartada do Espírito de Deus que nela habita. Isto é uma vida na carne. É uma vida que, deixando de lado, negando o dom da inspiração divina, fica reduzida à sua própria miséria. Esta carne que agora é marcada pelo pecado. Então, é uma pessoa, a carne se refere a esta pessoa inteira que agora quer viver por si mesma, porque não se reconhece necessitada da graça de Deus e assim nega o dom de Deus que se oferece por nós. A pessoa que vive segundo o Espírito, ao contrário, não rejeita o corpo, mas abre toda a sua personalidade corpórea e espiritual à inspiração divina. Que coisa linda! Uma pessoa toda aberta à inspiração divina, que vive os seus sentidos, os seus apetites carnais, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo, que vive a sua relação transcendente espiritual com Deus, sim, inspirada por Ele mesmo. Ou seja, toda a personalidade da pessoa vai sendo guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos a oposição entre a vida na carne e a vida no Espírito. Assim como a luxúria nos cega para a verdade do plano de Deus para o corpo, assim também a vida segundo o Espírito abre os nossos olhos para o sentido esponsal do corpo,
Ou seja, a luxúria, uma sexualidade desregrada, pervertida, acaba fazendo com que nós ofusquemos o valor do corpo, para que nós olhemos de uma forma que não é capaz de compreender todo este valor, exatamente porque nos perdemos naqueles prazeres egoístas, utilitaristas, hedonistas, que desintegram e fragmentam as pessoas envolvidas. Isso é uma vida na luxúria, mas, por outro lado, uma vida segundo o Espírito abre os nossos olhos e deve abrir os nossos olhos para que compreendamos todo o valor do corpo, todo o seu significado esponsal, toda a sua capacidade de ser dom, de amar. Resumindo, né, a história aqui desta passagem, que São João Paulo II traz no contexto em que ele fala sobre a pureza de coração, a pureza não é um puritanismo. Não podemos confundir as duas coisas. À medida que vivemos a redenção de nossos corpos, nós entendemos que a pureza sexual não se refere à aniquilação ou à repressão da atração e do desejo sexual. Isto não é pureza. Reprimir, aniquilar os desejos, viver como se não sentíssemos nada, isso é uma anestesia, isto não é humano. Isto é alguém que nega uma parte essencial da própria humanidade. A pureza não é isso. A pureza se refere, ao contrário, à prontidão para afirmar o valor da pessoa em toda situação e em elevar as reações sexuais ao nível da pessoa. A pureza sexual, portanto, não é eu querer que o desejo seja abafado, que a atração não exista e fala, não sente isso, precisa ser santo, fica quieto aí, desejo. Não é isso, mas é dizer, calma, eu estou sentindo uma atração por esta pessoa, tenho um desejo aqui de uma união com ela, até mesmo de uma união sexual, existe uma atração que me impele em direção a ela, mas calma. Isto que eu estou sentindo precisa ser elevado ao nível da pessoa. Precisa ser subordinado à verdade de que eu e o outro somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que temos uma dignidade intrínseca e que não podemos ser usados, mas devemos ser amados. Entendem a diferença? E aqui no parágrafo seguinte, na página 84, ele vai fazer o comparativo daquela pessoa que para naquela passagem do Eclesiástico, né, desvia os olhos da mulher elegante. Ou seja, aquele evitar as ocasiões de pecado, né, guarda os olhos, fecha os olhos, é melhor não ver. Este é um ponto importante, mas aí o Christopher segue. Mas São João Paulo II descreveria tal abordagem como uma pureza negativa. Ou seja, eu estou saindo de uma situação negativa para tentar voltar aqui para o ponto zero. À medida que crescemos na virtude, passamos a experimentar uma pureza positiva ou madura. Nós chegamos não somente a compreender, mas a ver e experimentar o corpo como uma teologia, um sinal do próprio mistério de Deus. Ou seja, não é só mais desviar os olhos ou evitar a ocasião de pecado ou assegurar a custódia dos olhos, mas agora caminhar para um ponto em que somos até mesmo capazes de olhar, mas olhar sem um desejo luxurioso, olhar com um olhar que reconhece toda a dignidade pessoal daquele outro que se apresenta diante de mim e que me causa atração. E isso só é possível de fato numa vida no Espírito, com uma vida no Espírito, deixando que o Espírito Santo haja em nós, atue em nós com toda a sua eficácia. É crescer a ponto de podermos dizer com São Mateus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, veremos a Deus sim lá no fim dos tempos? Amém, que assim seja. Mas bem-aventurados os puros de coração que já conseguem ver a Deus no mistério do próprio corpo. Agora, já aqui, que conseguem olhar para o corpo, o sexo, o matrimônio e verem tudo isso, estas três realidades e tudo o que é inerente a elas,
como algo querido, amado por Deus, criado por Deus e que nos é dado para glorificar o próprio Deus e para nos aproximarmos dele. A pureza, portanto, como eu disse, lá na página 85, não é puritanismo. Ela não rejeita o corpo. E aí um trecho lindíssimo da Catequese 57 que define a pureza. A pureza é a glória do corpo humano diante de Deus. É a glória de Deus no corpo humano, através do qual se manifestam a masculinidade e feminilidade. Que coisa mais bela! Um olhar puro é um olhar que consegue enxergar no corpo humano o mistério divino e render glórias a Deus, render graças a Deus por isso, através da masculinidade e da feminilidade. Lamentavelmente, muitas pessoas veem exatamente o contrário ao se depararem com o mistério do corpo. Nós somos chamados a este olhar puro, nós somos chamados a fugir do puritanismo que nos leva a ver tudo aquilo que se refere ao corpo e ao sexo como coisas más, como coisas pecaminosas. Aqui, só trazendo algo que São João Paulo II coloca nas catequeses da teologia do corpo, logo depois de falar da pureza de coração, que é uma reflexão acerca da nudez na arte, né? E o Christopher traz algo disso aqui, falando qual é a diferença entre a pornografia e a apropriada retratação artística da nudez. E vai destacar que São João Paulo II coloca que a diferença é exatamente a intenção do artista. O pornógrafo busca somente incitar a luxúria no espectador, enquanto o verdadeiro artista, como Michelangelo, por exemplo, que pintou a Capela Sistina, nos ajuda a ver todo o mistério pessoal do homem. Então, este chamado a ficarmos atentos ao perigo de uma visão puritana, uma visão que diz não é impossível, como ele coloca lá na página 87. Os céticos responderão, impossível, o corpo nu sempre despertará a luxúria. E não podemos entender assim. Por quê? Porque do contrário, nós podemos chegar a negar de fato a eficácia do que Cristo veio para realizar em nós. Por isso, como está aqui na sequência, pergunta São João Paulo II, de que homem se fala? Do homem dominado pela concupiscência ou do homem redimido por Cristo? Cristo nos deu a possibilidade de realizar toda a verdade do nosso ser. Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. Se nós pensarmos que um olhar luxurioso é a única maneira com que uma pessoa pode olhar para o corpo humano, então nós aderimos ao que São João Paulo II chamou de a interpretação da suspeita. Aqueles que vivem pela suspeita permanecem tão encarcerados em suas próprias luxúrias que projetam as mesmas amarras para todas as outras pessoas. Um perigo muito grande e muito comum, infelizmente, numa mentalidade puritanista, que também, assim como uma mentalidade permissivista, fragmenta a pessoa, acha que ela não é corpo e alma, ou é só corpo ou é só alma, preciso negar uma das duas realidades, e aí tem dificuldade de olhar o corpo com todo o seu sentido, com todo o seu valor. Claro, na nossa realidade humana, histórica, que traz em si a concupiscência, nós devemos ter cuidado, sim, com a nudez, porque nem todos e nem sempre é possível este olhar puro para o corpo humano, mas não é por isso que devemos condenar o próprio corpo como o vilão da história. Se nós não somos capazes de apreender todo o mistério pessoal revelado no corpo, a culpa não é do corpo. A desordem está em outro lugar, está no coração do homem. E então, este chamado de São João Paulo II a nós para entendermos que não podemos viver sob suspeita. Existe uma outra maneira de olhar para o mistério do corpo, que é uma maneira inspirada pelo Espírito Santo e que não projeta as nossas próprias dificuldades nos outros. O que seria isso, por exemplo? Uma pessoa que tem dificuldade com a pornografia
e acha que todo mundo vive a mesma coisa, e que é o único jeito de se viver. Alguém que, sei você, né, que busca viver a castidade, de repente comenta com alguém e a pessoa vira para você e fala, para, nos tempos de hoje, 2020, tá maluco falar de castidade? Isso não existe, você tá de sacanagem. Porque a pessoa vive uma sexualidade tão desordenada que ela acha que ninguém mais é capaz de viver algo diferente. E aí, se a gente lembrar lá de algumas reflexões anteriores que nós fizemos, este é um perigo de cair na normalização. Então todo mundo é assim, o normal é esse mesmo. E não buscar deixar que a graça de Deus, a graça da redenção, nos transforme a partir de dentro. Se a disputa se dá entre a dieta de inanição e o fast food ganha de olhos fechados, ou seja, se é negar todo o prazer numa visão puritanista ou buscar todo e qualquer prazer de qualquer jeito numa visão permissivista, ora, se eu estou morrendo de fome, é melhor eu comer hambúrguer todo dia. Porque ninguém consegue viver por muito tempo nesta negação de tudo que é sensível e corpóreo. E aí acaba desembocando para o outro extremo e fica nesse ping-pong, né? Quero deixar como sugestão para você ler o livro Enchei Estes Corações, que nós também tivemos a graça de traduzir, que foi lançado aqui em português pela Cultor de Livros, junto com o Teologia do Corpo para Iniciantes, no Decor Brasília de 2018, em que o Christopher vai meditar um pouco melhor, aprofundar esta analogia do fast food e da dieta de inanição. Mas a sequência diz: se a redenção pode verdadeiramente reorientar os nossos desejos em direção ao banquete divino, que satisfaz infinitamente a nossa fome, então o banquete ganha de olhos fechados. Nós cristãos somos chamados à verdade, a reconhecer a verdade de que não estamos limitados a passar fome ou a comer um fast food que nos deixa doentes e desnutridos, embora aparentemente seja gostoso, momentaneamente seja gostoso, mas somos chamados a um banquete que é muito mais gostoso, que sacia todos os desejos do nosso coração e, mais do que isso, não nos deixa desnutridos, mas nos dá vida e vida em abundância. A morte e a ressurreição de Cristo são verdadeiramente efetivas. Não esvazieis a cruz de seu poder. Não temos direito de fazer isso. Ao contrário, temos o dever de dizer que a cruz de Cristo é capaz de realizar tudo em nós. Cristo que se dá no seu corpo, na sua humanidade e divindade por nós, é capaz de fazer novas todas as coisas e de reorientar todos os nossos desejos. Que assim seja na minha, na sua vida, na vida de todos aqueles que se abrem à graça de Deus, à graça do Santo Espírito. Deus nos abençoe e espero vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.